Olá, olá, ouvintes, olá, Verônica Vassalo, olá, doutor Edmilson. Estamos aqui nesse mais uma mesa do Afropresença, né? Eu me chamo João Carlos e sou um homem pardo, tenho bigode, uso óculos, estou aqui com uma blusa cinza social e um blazer cinza também. E vamos dar início, então, a mais uma mesa do Afropresença, que a mesa constitui os propósitos dessa segunda etapa afrodescendente como uma agenda permanente e proativa do sistema ONU e do governo brasileiro. Como diz, temos aqui a doutora Verônica e o doutor Edmilson, que eu passo a palavra aqui à doutora Verônica para iniciar a nossa programação com a seguinte pergunta, doutora Verônica. Como institui os propósitos dessa segunda década afrodescendente como uma agenda permanente e proativa do sistema ONU? Obrigada pela pergunta. Olá, né, a todos, todas e todes. Fazendo minha autodescrição, eu sou Verônica Vassalo, sou uma mulher negra, hoje com os cabelos crespos para cima, óculos, batom vermelho, estou com brincos de assante, estou com vestido de animal print. Sou uma mulher bonita, que eu gosto de lembrar também, importante. Mas respondendo, acho que antes de responder essa questão, acho que é importante a gente falar dos movimentos negros, no plural. Eu gosto muito da professora Nilma Lino Gomes, que o último livro dela ela fala sobre os movimentos negros educadores, em que a gente chegou nessa agenda da década dos afrodescendentes também por fruto desses movimentos sociais, que são super importantes, né? Quando a gente fala da segunda década dos afrodescendentes, né, a década internacional dos afrodescendentes, que lembrar que é uma segunda década, a primeira de fato a gente não conseguiu alcançar, né, quais eram os princípios e quais eram as metas que a gente tinha. É muito mais do que uma continuidade simbólica, é uma convocação mesmo do sistema ONU, e eu sempre gosto também de falar que o sistema ONU é feito por pessoas e por estados, nações. Quando a gente pensa em sistema ONU, na Agenda 2030, ou mesmo na segunda década dos afrodescendentes, é muito comum a gente pensar em individualizar isso institucionalmente, mas é uma agenda de todas as pessoas, de todas as organizações, né, do governo, do primeiro, segundo, terceiro setor, de todas as pessoas físicas e jurídicas, das academias. Então acho que isso é importante também trazer. Mas o sistema ONU, enquanto instituição, é importante que tenha essa convocação, né, e claro que esse reconhecimento para que a gente consiga de forma estrutural e transversal discutir os princípios de reconhecimento, justiça e desenvolvimento nas práticas, nas políticas, nas parcerias, né? Então acho que ter uma agenda como essa permanente significa que a gente possa transformar os compromissos, né, em mecanismos duradouros de reparação, de representatividade, de redistribuição de poder, né, e dialoga muito também com a Agenda 2030. E acho que não tem como falar do sistema ONU sem falar da Agenda 2030 e sem falar do pioneirismo do governo brasileiro em adotar o ODS 18. Acho que isso é super importante nessa conversa, né? Hoje o Brasil tem um ODS voltado à questão, né, da população negra e indígena. Isso é muito importante num país que o nó da questão social é a questão racial, num país que mais de 56% da população se declara negra. Então acho que isso é um avanço super importante, não tem como falar dessa agenda. E aqui no sistema ONU, né, no Alto Comissariado da ONU no Brasil, a gente já incorporou nas nossas estratégias, né, o ODS 18, entendendo a importância. Então, a gente precisa desse reconhecimento estrutural e, claro, que o reconhecimento institucional também, né, da contribuição e da presença da população afrodescendente em todas as instâncias da ONU. Como que a gente garante representatividade de lideranças negras em cargos de decisão, consultivos, operacionais, mesmo dentro das agências da ONU, né? Eu sou um exemplo eu sou também uma pessoa que representa um grupo historicamente minorizado aqui dentro. Como que a gente revisa as narrativas, os indicadores de desenvolvimento sustentável também com uma lente racial? Como que a gente reconhece que a equidade étnico-racial, sem essa equidade, sem esse progresso da equidade étnico-racial, não há progresso real.
como que a gente valoriza os saberes, né, afrodescendentes como fonte, inclusive, né, de conhecimento para, inclusive, enfrentar crises globais do clima, da economia. A gente está falando tanto sobre crises climáticas, por exemplo, e quem mantém a floresta em pé? A gente sabe que são os povos originários. Então, como que a gente também faz esse reconhecimento, mas a gente também precisa olhar para a justiça reparatória e sistêmica, né? Como que a gente consegue avançar nas políticas de inclusão, as políticas de reparação, como a gente incorpora esses mecanismos de justiça reparatória, como a gente fomenta financiamento, fundos específicos para projetos liderados por pessoas negras e organizações negras, como a gente mede, monitora também as desigualdades étnico-raciais, né? Então, acho que isso é super importante. E aí, lembrar que a justiça reparatória ela não é só histórica, ela é um compromisso, inclusive, contemporâneo com a redistribuição de oportunidades de poder. E como que a gente faz um desenvolvimento sustentável de forma afrocentrada também, né? Como a gente coloca dentro do cenário brasileiro, principalmente olhando para o cenário em que a gente tem aí maior parte da população negra, mas também tem a maior parte da população negra em situação de vulnerabilidade, como a gente coloca essa lente afrocentrada no centro da discussão de sustentabilidade também, como a gente incorpora a dimensão racial nas políticas climáticas, de inovação e de economia verde, que é o que a gente está tanto falando, como a gente promove a educação antirracista e decolonial, né? Inclusive nas ações, né? O Edmilson vai falar sobre nas ações de direitos humanos, na Agenda 2030, e aí o ODS 18 é um caminho importante, como a gente apoia, né, as redes, os movimentos afrodescendentes, né, como, não só como beneficiários, mas parceiros estratégicos também. Então, instituir a década como uma agenda permanente é garantir um compromisso com a população, né, afrodescendente, sem prazo de validade, né? E aí acho que é importante lembrar que a gente tem muita urgência, né? A gente tem que fazer esse trabalho, mas a gente tem urgência, porque enquanto a gente está falando sobre isso, a gente ainda tem pessoas que morrem, não só de mortes físicas, mas mortes simbólicas, pela sua pertença étnico-racial. Então, acho que essa década vem para afirmar a nossa luta contra o racismo estrutural e é central na discussão dos direitos humanos, para a democracia e para o desenvolvimento sustentável que a gente fala tanto, né? Então, o legado dessa década deve, né, ser um sistema ONU que não só reconheça essas desigualdades, mas que a gente consiga atuar proativamente para transformar. E aí é importante lembrar quais são os quatro, né, temas prioritários aí da segunda década dos afrodescendentes, que é a justiça racial, né, a justiça reparatória, a justiça ambiental, a justiça digital. E além da gente também apoiar explicitamente, né, aí a questão dos haitianos. Então, temos muita coisa para fazer e a gente não consegue fazer sozinhos, sozinhas e sozinhos. Então, a gente vai precisar do governo, do setor privado, do setor público, das organizações do terceiro setor, das pessoas físicas e pessoas jurídicas. É uma agenda para todas as pessoas. Bem, muito obrigado, Verônica, pela sua fala. E vou passar aqui já direto para o doutor Edmilson, né, para complementar o nosso programa aqui, que é como institui os propósitos dessa segunda década afrodescendente como agenda permanente proativa agora no governo brasileiro, né? Que acho que vão lembrar que nós temos uma lei nova, né? Recém-editada sobre a inserção das cotas, né? Para pessoas negras, indígenas e negras, indígenas e pardos, né? E a lei 15.142 de 2025. Então, com a palavra, o doutor Edmilson. Olá, um prazer, João Carlos. Olá, Verônica, um prazer de novo estar com você, né? Olá, o público que está nos assistindo, né? Sou Edmilson, sou coordenador geral de Direitos Humanos e Empresa, um homem negro de quase 60 anos. Estou usando hoje uma camisa azul, de linho, um óculos azul e com pouco cabelo na cabeça, né? Já estão se atirando já para ir embora, né? Mas ainda me resta um pouquinho lateralmente. Eles já estão grisalhos, né? Fora a brincadeira, né? É um prazer estar aqui. Agradeço ao MPT por essa oportunidade de estar conversando com o Afropresença, né, mais uma vez, e dizer que há uma questão que, para mim, nessa minha atuação dentro do Ministério, né, tem sido bastante reveladora, né,
há uma certa dificuldade que nós temos de compreender o debate racial dentro da ideia de direitos humanos, né? Se aparece direitos humanos são outras coisas, e essas outras coisas não incorporam o elemento primeiro. Eu gosto de dizer nas minhas falas que há uma razão pelo qual, lá em 48, a ONU colocou como primeiro artigo, né, o direito à igualdade. Ou seja, não é o quinto, não é o 20º, nem é o 98º, é o primeiro, o direito à igualdade, né? E esse é um tema muito caro para a realidade brasileira. Ou seja, a população negra foi afastada do direito à igualdade desde o dia que chegou no Brasil, acorrentada, né? 400 anos de escravidão. Passados 400 anos de escravidão, de novo, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, não conseguiu acolher essas pessoas de forma a garantir o direito à igualdade, né? Então, há um desafio ainda muito grande no Brasil sobre esse tema, que é como que eu compreendo o debate racial como um debate de direitos humanos, né? Não um debate situado apenas num debate sobre raça. Não, é nos direitos humanos porque está lá na Declaração, direito à igualdade. Então, esse é um desafio importante que a gente tem, né, de como compreender essa discussão. Uma segunda questão é que tem a ver com um pouco a primeira década, né? Eu acho que a primeira década é resultado de um histórico, né, como a própria Verônica falou, de um histórico de luta do movimento negro, né, pautando as políticas públicas, né? Ou seja, uma luta por pautar políticas públicas importantes para a população negra brasileira, né? E, nesse sentido, eu avalio que nós fomos vitoriosos nessa luta, né? Nós conseguimos implementar diversas políticas públicas, né? Formular, né, diversas políticas públicas com atenção à população negra, as cotas no ensino superior, como o próprio Dr. João falou, né, as cotas no serviço público, primeiro com a 12.990, agora com a 15.142, né, e outras políticas que são importantes para a população negra. Porém, né, a segunda década precisa trazer algo diferente em relação à primeira década. Se por um acaso nós conseguimos na primeira década formular muitas políticas, na segunda década nós precisamos implementar as políticas. E aí que mora o grande problema da questão, né? Como que nós tiramos do papel essas ações e garantimos mudança na vida real das pessoas, né? Vamos lá, o Brasil acabou de ser condenado, né, na Corte Interamericana, no caso Neuza e Gisele, né, sobre a desigualdade no mercado de trabalho. Nós, a coordenação aqui, quando chegamos, a primeira coisa que fizemos, e aí tivemos o próprio MPT como um dos parceiros do evento, né, e também a Pacto Global também foi parceiro do evento, né, é trazer esse tema para o centro da agenda. Eu fiz um evento em São Paulo, né, nós fizemos um evento em São Paulo para discutir, chamamos como parceiros privados, terceiro setor, movimento social, para discutir a centralidade, dado que o Brasil tem um instrumento novo, que é o fato de ter constitucionalizado as ações afirmativas, né? Ou seja, com o decreto 10.932, o Brasil coloca as ações afirmativas no texto constitucional, e isso foi pouco explorado. E nós buscamos discutir isso, ou seja, como é que a gente explora, né, esse elemento, que é um elemento importante para pensar a implementação de políticas, né? Por outro lado, nós temos muita dificuldade de fazer movimentar as estruturas, sejam privadas, que eu percebo que tem feito muitas ações, né? Ou seja, é possível perceber diversas empresas promovendo ações de políticas, se engajando nessa agenda, né? E, de outro lado, nós temos o governo, que, apesar de ter formulado políticas, tem a dificuldade de como garantir que essas políticas sejam implementadas de forma real, né? O exemplo é a política 12.990, que é a lei de cotas, né? Sai um estudo do próprio governo federal de que num dos setores que mais fez concurso, que é o setor do magistério federal, o nível de eficácia foi 0,53, ou seja, de cada 1.000 pessoas que deveriam estar no serviço público, somente 5 conseguiram entrar. Então isso é grave, isso é muito grave. Isso é um problema de implementação. Então, a segunda década não pode ter problema de implementação. Ou seja, nós devemos avançar justamente em cima disso. É como garantir vida real as políticas que são formuladas, né? Então, estamos numa outra fase, não é mais uma fase de discutir se devemos ou não fazer a política, o que devemos fazer. Nós já temos muitos instrumentos importantes para garantir a mudança na vida real das pessoas.
Então, precisamos garantir que essas mudanças se efetivem, que é o mais difícil, né? E aí o MPT tem um papel importante nisso. Eu acho que a doutora Valdirene tem sido uma histórica lutadora pela questão da igualdade racial no mercado de trabalho. Eu acho que nós precisamos ganhar em escala agora, ganhar em escala e mostrar para as pessoas que o Estado brasileiro tem capacidade de resposta, né? E aí o Estado brasileiro, eu estou falando o Estado como um todo, né? Seja o Poder Legislativo, Executivo, Judiciário e a sociedade civil. Então, é possível hoje fazer essa convergência. Eu acho que há elementos hoje importantes e de informação, inclusive, né, dessas mudanças. E a segunda década tem que ser a década da implementação, né, da plena eficácia das políticas. Muito obrigado, Edmilson. Expôs a importância dessa segunda década, significar uma implementação mais efetiva das ações que foram legalizadas, né? Também a importância da constitucionalização das ações e das ações afirmativas nesse campo. Então, de imediato, eu vou passar então para as considerações finais, começando pela doutora Verônica, né? Para suas considerações finais sobre o tema, muito importante nessa luta do movimento, né, movimento negro na sociedade brasileira e no mundo, né, diria. Acho que não são nem considerações finais, que a gente está falando de um novo começo, né? Então, é um recomeço essa segunda década, e concordo com o Edmilson quando Edmilson fala que a gente precisa implantar as ações, né? Então, acho que a década, ela não pode ser só um marco simbólico, né? É um chamado mesmo para ação. E aí, acho que a gente falou bastante, né, Edmilson, nas nossas conversas, de que os direitos da população negra são direitos humanos, né? Então, aqui no sistema ONU, o nosso secretário-geral, Antônio Guterres, diz desde 2022 que nós estamos na década da ação. Temos que fazer. Eu aprendi em casa, minha mãe falava assim: não, papagaio, falar até papagaio fala, quero ver fazer. Então a gente está nesse momento agora. O que a gente pode implantar no nosso cotidiano, nas nossas estratégias, nas nossas organizações, para que a gente consiga, na ação, né, construir reparações, justiça, responsabilidade, né, no enfrentamento ao racismo, né? E aí esse é um compromisso permanente do sistema ONU, dos estados e de toda a sociedade, inclusive. Acho que é importante lembrar o lema, né, dessa segunda década, que é o reconhecimento, justiça e desenvolvimento, e que está convidando a gente, como o Edmilson fez esse exercício, olhar para o passado, né, o que deu certo, o que não deu certo, e que a gente tenha coragem para construir esse futuro com equidade, né? Não tem como falar de sustentabilidade e sem falar de justiça racial. Não tem como falar de democracia sólida enquanto as pessoas negras ainda são subrepresentadas, elas ainda são mortas, né? Então, a gente precisa fortalecer as políticas, ampliar a visibilidade, reconhecer os papéis, inclusive das lideranças. Tem um lema que eu gosto muito, que é das pessoas com deficiência, que eu acho que dá para a gente colocar nesse contexto: nada sobre nós sem nós. Como a gente também inclui pessoas negras na construção dessa nova década, nas agendas, né? Acho que esse marco, né, do governo brasileiro de institucionalizar as cotas, acho que é importante para que a gente tenha pessoas negras em todas as esferas hierárquicas, mas a gente ainda tem um desafio quando a gente fala do mercado privado, né, porque a gente não tem as cotas, mas a gente vem, inclusive falando, né, Edmilson, sobre a constitucionalidade das ações afirmativas, né, como a gente traz essa agenda permanente também para todos os setores, inclusive para o setor privado. Como a gente tem muitos desafios, né? Como de fato instituir essa agenda como permanente, mas a gente aqui, enquanto Sistema ONU, e aí aqui enquanto Pacto Global da ONU, Rede Brasil, em que a gente mobiliza o setor empresarial, a gente está olhando não só para a questão étnico-racial, mas para a questão de gênero, da pessoa com deficiência, LGBTQIA+, e todos os grupos historicamente minorizados, como direitos humanos, transversalizando, de fato, essa agenda. E aí a gente precisa, de fato, ter um sistema antirracista, né, na prática, não só na essência, né, e que essa agenda seja uma agenda permanente, proativa, que seja um compromisso de todas as pessoas, para a gente conseguir se guiar para o desenvolvimento sustentável, para a gente conseguir se guiar, né, para o exercício pleno dos direitos humanos, né, pelo futuro que a gente quer
que é um futuro justo, é um futuro inclusivo, é um futuro sustentável, né? E ele vai ser negro, ele vai ser feminino, ele vai ser plural e ele vai ser coletivo. E é agora, o futuro que a gente quer construir, a gente começa a construir agora. Então, é agora que a gente escolhe o futuro que a gente quer construir. Obrigado. Doutor Edmilson, seus comentários finais. Ainda bem que a Verônica deixou um pedacinho de tema para mim, né? Senão, né? Ela monopolizou todo, a gente se complementa. todo final, né? Todo final ele deixou que saia justo, mas tudo bem, mas vamos tocando. Né? Assim, nessa caminhada, né, vou resgatar essa questão que a Verônica traz da questão do setor privado. Né? Nessa caminhada que eu tenho discutido o papel do setor privado nesse debate, eu percebo há elementos positivos. Né? Existem muitos aliados. Ou seja, nós não estamos numa agenda lutando sozinhos, né? Existem muitos aliados, a gente precisa, de alguma forma, trazer todos esses aliados para uma mesma ação. Né? O que eu quero dizer com mesma ação? É muito comum a gente identificar, e aí, dos públicos vulnerabilizados, como destacou aqui a Verônica, né? É muito comum encontrar experiências muito interessantes e muito positivas na incorporação desses públicos vulnerabilizados no mercado de trabalho. Mas o que eu tenho discutido com as empresas, assim, ó, o que adianta, né, vocês fazerem esse movimento todo e a gente não conseguir educar a sociedade para entender isso? Ou seja, essas experiências não podem ficar circunscritas ao ambiente da empresa. Essas experiências precisam ocorrer à sociedade, para sinalizar para a sociedade que esse mundo que a gente luta é um mundo possível, porque já existem experiências importantes nessa direção. Então, acho que a gente precisa, de alguma forma, fazer com que essas experiências ganhem escala. Né? Ou seja, para que toda a sociedade entenda que essa, apesar de uma certa utopia de garantir igualdade e equidade no mercado de trabalho, existem muitas ações que estão voltadas com essa missão, estão tendo resultados positivos, e a gente precisa mostrar não só para a população negra, para continuar lutando e acreditando nisso, mas também mostrar para a população não negra de que essa realidade já é possível, né? E que isso precisa ser avançado de uma maneira muito mais rápida. Né? Essa década tem que ser uma década de maior aceleração dessas ações. Então, acho que isso é importante. Né? E por que eu digo que a gente precisa informar a sociedade, esclarecer a sociedade, né? Pautar a sociedade? Porque ela precisa ser o elemento de pressão para que haja uma força maior na garantia da implementação. Né? Tem aquela colega minha, né, em escola, e que é deputada estadual lá no Rio Grande do Sul, que ela dizia, né, governo e feijão só funciona na pressão. Então, a gente precisa dar instrumento à sociedade para ela fazer cobranças mais fortes do ponto de vista da garantia da maior eficácia das políticas. Não só do governo federal, não só da iniciativa privada, mas também do legislativo, mas também do poder judiciário. A gente precisa garantir uma maior efetivação das políticas. Eu acho que uma marca que a gente precisa, daqui a 10 anos, a gente precisa olhar para trás e dizer, olha, aquela marca da implementação nós conseguimos alcançar. Nós conseguimos, os resultados estão aqui, né? E eu acho que as iniciativas do Afropresença, né, de poder pautar esse tema, continuar discutindo esse tema, eu acho que nos ajuda nesse sentido. Ou seja, de melhor esclarecimento da sociedade, porque esse avanço precisa ser de nós todos, né? Não pode ser um avanço apenas da força, né, da população negra, como se estivéssemos de novo, né, carregando o país nas costas como na escravidão. Né? Ou seja, a sociedade precisa entender que é uma luta de todos e que todos ganham com a maior incorporação da população negra no mercado de trabalho. Muito obrigado, Edmilson. Efetivamente, é importantíssimo esse envolvimento da sociedade como um todo, né, da população não negra, principalmente diante de alguns reveses que a gente viu aí recentemente nos Estados Unidos, onde a política de cotas acabou sendo declarada inconstitucional e, por isso, a importância de envolver todos para que nós não passemos por isso aqui em nosso país. Então, muito obrigado. Agradeço a doutora Verônica, do Edmilson, pela participação nesse esse episódio da Afropresença 2025. Muito obrigado.